Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos ao capítulo 2 de Filipenses, amém? Aqui o autor Nia Parma, ele vai falar sobre 3 exemplos de abnegação. É algo difícil de nós enxergarmos hoje nas pessoas, estes exemplos de abnegação, né? Paulo vai trazer uma exortação ao amor fraternal e à humildade. São características de quem deseja de fato ser um cristão maduro. Uma pessoa que é guiada pelo amor e pela humildade, ela vai ser abnegada, ela vai ser alguém que vai se doar em prol dos outros. Amém? Então, Paulo começa com uma exortação à união, que estava em perigo de ser destruída por algumas diferenças insignificantes entre os crentes. Esta união devia ser levada a cabo por eles mediante o espírito de humildade e abnegação. Os versos 2 e 3. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo, em seguida, menciona 3 exemplos daqueles cujo princípio de vida era o sacrifício pelos outros. O exemplo de Cristo, ele vai usar do versículo 5 até o 16, que, embora sendo igual a Deus, se esvaziou de seu poder e se humilhou até a morte de cruz em benefício dos outros. O apóstolo acrescenta então uma tríplice exortação. A primeira, dos versos 12 e 13, uma exortação à perseverança. O cristão precisa perseverar. É pela fé e paciência que nós ganhamos as nossas almas. Segundo, uma exortação à obediência, versículos 14 a 16. Não tem como você ser cristão se você não for obediente aos mandamentos de Cristo. Então, a obediência, ela é melhor do que o sacrifício, e a obediência sempre vai trazer a bênção de Deus. Uma exortação à atividade missionária e à evangelização, versículo 16. Muitos cristãos não evangelizam mais hoje. E precisamos retomar essa questão da evangelização. Graças a Deus pela nossa salvação, mas nós fomos salvos com o propósito de salvarmos os que estão perdidos. Amém? A Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo passado, mas está chamando os homens a se arrependerem e se reconciliarem com Ele através de Jesus Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todo cristão tem o ministério da reconciliação. O outro exemplo é o exemplo de Timóteo, os versículos de 17 a 24. Era um ministro que exemplificava profundamente a exortação de Paulo. Você pode comparar o versículo 4, que diz aqui: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Amém? Com os versículos 20 e 21, quando diz aqui, olha, conhecimento, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos os demais buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo. Então conheceis o seu caráter provado, porque serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então Paulo fala de Timóteo e exorta e traz Timóteo como um exemplo de alguém abnegado, de alguém humilde, de alguém que luta em favor dos filipenses, amém? E dos cristãos em geral. Ele via o exemplo de Paulo, Paulo via o exemplo de Cristo. Então, Paulo exorta: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E o outro exemplo é o exemplo de Epafrodito. Neste cristão, temos o exemplo da pessoa que livremente derramou a sua vida por outros. Semi-morto por excesso de trabalho, estava angustiado, não por causa da sua própria aflição, mas por terem as novas da sua doença causada tristeza aos outros. Como estamos carentes desses exemplos na igreja de hoje, amém? Você é um exemplo de abnegação e humildade? Não? Por que não? O que é que falta? Muitas vezes falta conhecimento. Então é muito importante nós lermos as Escrituras, é muito importante nós orarmos a Deus, amém? Nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar a isso de todo o nosso coração, amém? A base da unidade cristã está expressa nas conjunções condicionais. Se, no grego. Essas conjunções não comunicam dúvida,
mas são usadas para dar ênfase. Cada si poderia ser traduzido que visto que. Então, o versículo 1 ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, então, visto que, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se ou visto que há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Preste atenção no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Me diga uma coisa, é algo que está faltando na igreja cristã. É algo que nós, como cristãos, precisamos meditar, precisamos considerar e desenvolver essa abnegação e essa humildade. Não fazer nada por partidarismo, não fazer nada pensando em nós mesmos, pensando no nosso grupo, nem por vanglória, nem por orgulho, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Aí ele vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Veja que desafio nós temos. Isso nós só vamos conquistar pela oração. Isso nós só vamos conquistar pela prática da palavra. Isso nós só vamos conquistar desenvolvendo relacionamento com pessoas maduras, que estão firmes em Deus, que são exemplos assim como Paulo, assim como Timóteo, assim como Epafrodito. Eu e você precisamos nos cercar dessas pessoas, porque o mundo está cheio de pessoas que só fazem as coisas pensando em si mesmo. Pessoas que são orgulhosas, amém? Pessoas que são partidárias, pessoas que são facciosas, amém? Então, são pessoas que gostam de fazer facções, que gostam de criar divisões na igreja, onde a igreja deveria ter um só propósito, uma só mente, amém? Todos deveriam trabalhar em prol da mesma coisa, todos deveriam estar unidos de coração no propósito do Senhor, amém? Isso só vai acontecer se nós estivermos, amém, alicerçados no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o exemplo de Cristo na humilhação é um exemplo para mim e para você. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, temos as promessas de Deus, somos mais que vencedores, podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, somos abençoados e curados, mas isso não é para nos colocar numa posição de arrogância e de superioridade. Mas isso é para que, através dessas bênçãos, nós sejamos exemplos de humildade e abnegação. Amém? Então, Paulo vai trazer, né, essa forma de como foi que Cristo foi o nosso exemplo. Como foi que ele fez isso? Ele esvaziou-se de si mesmo, ele se tornou dependente de Deus. Pastor, como é que eu me torno humilde? Como é que eu me torno abnegado? Se esvaziando de você mesmo, sendo dependente de Deus, contemplando a vontade de Deus, meditando nas Escrituras, tendo uma vida consagrada, amém? Tendo uma vida de oração. É assim que nós vencemos o eu. É assim que nós colocamos o eu no lugar dele, que é a cruz. E andamos pelo novo homem, amém? Que andamos, deixamos Cristo viver em nosso lugar. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós vamos nos tornar servos uns dos outros, amém? Nós vamos ser obedientes a Deus, e não importa o que aconteça, vai chegar um momento que Deus irá nos exaltar. Não para que a gente se torne orgulhoso e arrogante e pense somente em nós mesmos, não. Mas para que, através disso, nós possamos fundamentar ainda mais, em nome de Jesus, essa humildade e essa abnegação. Amém? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você está desenvolvendo sua salvação? É muito importante você desenvolver a sua salvação. Nós fomos salvos para andar em novidade de vida. Nós somos salvos para andar nas boas obras. Nós somos salvos para andar no amor de Deus. E essa salvação ela deve ser desenvolvida com temor e com tremor, com reverência. Amém? E sabendo que Deus, ele é por nós. Então, louvamos a Deus pela sua fidelidade. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido esse vídeo.
Leia a carta aos Filipenses, quando acabar, releia novamente, que eu acredito que você vai ter muitas instruções. Desejo a você um excelente dia, tenha um dia na presença do Senhor e que Deus te abençoe. Até amanhã. Um grande abraço.